Olá, mulheres! Muito bom dia, muito bom dia. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Já vai chegando e descansando, respirando, pousando para tudo que está fazendo agora. O momento mais importante que existe é o presente. E desacelerar é uma tarefa diária. Eu percebo que nós mulheres temos essa tarefa, esse desafio diário de parar. Parar as distrações, parar para respirar. Porque eu tenho certeza que, assim como eu, muitas aqui têm essa dificuldade de respirar. No normal, no cotidiano, no dia a dia, nós estamos sempre assim, ó. E a gente nem percebe. Aí quando a gente para e puxa o ar pelo nariz e solta pela boca, a gente percebe o quão aceleradas nós estamos. E agora eu te faço um convite muito especial para desacelerar e desfrutar deste momento presente. O momento presente, ele é para ser desfrutado, vivido. E para a gente viver esse momento presente, a gente precisa parar. Escolhe parar. Decide parar. Tudo é decisão. Todos os dias nós tomamos decisões. Nós fazemos escolhas. Muitas vezes nós fazemos escolhas baseadas em coisas que já aconteceram nas nossas vidas. E nesse tempo, Deus está nos chamando para fazer escolhas baseadas na história que Ele escreveu para a nossa vida. E para a gente conhecer a história que Deus escreveu para a nossa vida, a gente precisa parar. A gente vai escolher parar. Porque muitas aqui já escutaram essa voz. Para, filha amada. Respira. E se a gente não para, a vida nos para observar as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Porque Deus, Ele está, esteve e sempre estará em todos os momentos do nosso dia. Para que a gente perceba, e para que a gente perceba a presença do nosso Pai aqui e agora é necessário parar. Então seja intencional e para o que tu está fazendo. E já começa a declarar aos céus: Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom. E sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua graça, favor e misericórdia que não tem fim e se renova todos os dias em nossas vidas. Obrigada, Pai, porque hoje eu acordei. E essa semana nos mostrou que nós estamos seladas com a Tua promessa. Que nada, nenhum mal irá nos atingir. Que quando a gente pensa que a gente está vivendo livramentos, nós estamos fazendo parte de um grande avivamento. Teu avivamento aqui na Terra. Quando nós pensamos que estamos sendo parados, aí sim que a gente está sendo fortalecido em fé. Muita fé para esse tempo. E assim como a nossa fé foi ativada em níveis sobrenaturais esse final de semana, que todas as filhas que estão chegando, e até mesmo as que estão saindo, que elas sejam ativadas em fé, assim como nós estamos sendo. Porque nós vamos precisar para esse tempo ser ativadas, avivadas, fortalecidas. Porque amadas nós já somos. Tudo é decisão, tudo é escolha. Então, Pai, eu me coloco aqui diante de Ti como igreja para trazer essa palavra hoje para o tempo de mesa, com presença e com verdade. Espírito Santo, vá até o coração de todas as filhas de Deus que estão aqui presentes através dessa tela de computador ou de celular. E queima no coração, tanto no meu
coração quanto no coração das filhas de Deus que estão do outro lado, com verdade, com amor, com acolhimento. E se alguma coisa doer ou incomodar nos nossos corações, é porque Jesus está presente aqui e agora, nos mostrando muitas vezes a mentira que nós nos encontramos e a gente nem percebe. Andar com Jesus é estar pronta para qualquer momento Ele queimar mentiras no nosso coração, para que ela saia e Ele permaneça. Obrigada, Pai, por esse tempo precioso. Gratidão. Amém. Amém. A passagem de hoje diz assim: quão difícil é seguir Jesus. Vocês sabem que lá na época de Jesus tiveram muitos discípulos que conheceram a verdade, mesmo assim deixaram a verdade. Se afastaram da verdade. Porque andar com Jesus significa deixar muitas coisas que a gente acredita. E dói deixar coisas que a gente acredita. Chama-se renúncia. E muitas vezes, e hoje eu olho para trás, eu olho para as pessoas que se afastam, me vem muito forte uma compaixão, porque é difícil realmente. Se falar que é fácil, quem é que acha que é fácil renunciar? Eu não acho. A todo momento, a todo tempo, eu sou confrontada, eu sou desafiada, mas ao mesmo tempo eu também me sinto muito amada. Porque no mesmo momento que eu renuncio às coisas que eu acredito ser as verdades, Jesus me mostra a verdade dele. E permanecer independente de qualquer coisa é um desafio para nossa mente racional, que também a gente está renunciando. Porque a filha espiritual, ela não tem uma mente racional. Ela renuncia essa mente racional diariamente. E para mim, deixar essa mente racional um pouquinho a cada dia é um grande desafio. Porque todos os milagres que eu acesso, a mente racional fala que é loucura. Isso aí não é verdade. Isso é loucura. Essa experiência que tu está vivendo, isso é loucura. Vai te internar. É a mente racional falando. E ela sempre vai questionar as coisas espirituais. E tu te manter, tu permanecer andando com Jesus, independente de todas as coisas, todos os confrontos que a mente nos traz, é desafiador. Por isso que a gente tem o grupo Tempo de Mesa, por isso que a gente tem a Destra, para a gente não esquecer todas as coisas que a gente está acessando. Porque é muito fácil esquecer. É muito fácil. Dependendo do ambiente que a gente está, então, meu Deus, é muito fácil esquecer tudo que a gente acessa. Eu já estive em lugares que quase esqueci dos milagres que eu já acessei. E uma das coisas que eu acessei nesse final de semana é que a gente sabe muitas coisas, mas trazer essas coisas para essa realidade aqui que é o desafio. Deus está nos chamando para uma nova comunicação para esse tempo. A forma que Jesus alcançou pessoas na geração passada não vai ser a mesma forma que Jesus vai alcançar pessoas nessa geração, neste tempo. Então, ele está entregando, sim, uma nova comunicação para as pessoas, para os seus filhos, para quem está andando com ele. E se a gente não está presente, a gente não percebe que ele está entregando aqui e agora uma nova comunicação para a gente, uma nova visão para a gente. Eu ainda vou trazer, ontem eu postei, que eu fui muito tocada com relação à visão nesse final de semana, e eu vou compartilhar no meu Instagram como é que foi a cura dos meus olhos. Eu usava óculos, né? Como foi acessar isso. Na verdade, eu nunca concordei com isso. Eu sempre fui bem insuportável nessa parte de não aceitar as doenças. Não aceitar as coisas que o mundo mostra. Mesmo tendo laudo, mesmo tendo
Um direcionamento, uma instrução médica, digamos assim, eu nunca aceitei. E quando eu conheci Jesus, ele me revelou por que eu nunca aceitei. Então, não aceitem as enfermidades. A gente pode muito mais do que a gente imagina. Muito mais. E aí, por não aceitar as coisas do mundo, não aceitar as enfermidades, a gente acessa a verdade. É a mentira e a verdade. E conforme a gente não vai aceitando as mentiras, e nem um laudo médico, não estou aqui falando para vocês negligenciarem as coisas. Estou falando para vocês olharem com amor as coisas que acontecem, com presença as coisas que acontecem, porque nada do que acontece na nossa vida é por acaso. Daí vem aquela frase, quem tem olhos que veja, para a gente olhar as coisas que estão acontecendo na nossa vida, a gente precisa deixar a nossa vista. A nossa vista, a nossa vista humana, ela atrapalha a visão que Deus nos deu. Ele já nos deu. Só que os nossos olhos racionais, eles tentam ver as coisas que eles nunca vão ver. Não tem como os nossos olhos humanos ver o que Deus já nos deu. Não tem, é impossível. Impossível. E aí, se a gente está distraída, aí mesmo que não vê mesmo, não tem como ver. Nessa passagem que fala o quão difícil é seguir Jesus, diz assim: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Muitas pessoas, quando conhecem Jesus, prometem a Jesus que vai seguir Jesus onde quer que ele for. Será? Será que na primeira ameaça, como a gente viveu, que a gente foi lançado para fora da estrada numa curva vindo de São Paulo, será que na primeira ameaça tu não vai se afastar por medo? Olha, o que pode acontecer, tu pode morrer. E na hora eu dei risada. E eu falei o que eu sempre falo: morto não morre duas vezes, eu já morri para mim. E ressuscitei com ele. Então não vem querer me ameaçar, porque eu não tenho medo de morrer. E eu digo isso para vocês: se tiver alguma mulher aqui que tem medo de morrer, a gente não tem como a gente morrer duas vezes. Quem já morreu para Cristo, com Cristo, quem já entregou a sua vida para Jesus, já morreu para si. Já começou a deixar a velha natureza, a velha vida. Então, não tem como morrer duas vezes. Tanto que eu saí do carro gravando um vídeo e observando tudo o que estava acontecendo. Para quem não sabe, a gente, voltando de São Paulo, foi lançado para fora da estrada por um caminhão. E a gente teve uma visão clara de muitas coisas que aconteceram e ainda está vindo muita coisa. E pela primeira vez, eu sempre ficava muito nervosa com essas coisas. Eu já sofri outros acidentes de carro e moto. Eu ficava muito nervosa, não conseguia nem falar. Eu desci do carro louvando, cantando, conversando. Fiz amizade com os socorristas, as duas socorristas que conversaram com a gente no momento, mandaram mensagem pra gente no Instagram ali, pra mim. E naquele momento foi diferente. Foi diferente. Meu coração deu um tuk-tuk-tuk, mas na hora, ao mesmo tempo, também foi se acalmando, assim, e uma paz que excede o entendimento veio sobre a minha vida. E na mesma hora que veio o questionamento, tem certeza que tu vai continuar? Olha só o que pode acontecer. Eu falei, morto não morre duas vezes. E a gente deu risada. A gente deu muita risada. E a gente celebrou. E percebeu que ali a gente não teve o livramento. Nós vivemos um avivamento. E que nada que aconteça na nossa vida, tanto na nossa vida que estava aqui vivendo a experiência,
quanto na vida de vocês, que nada que aconteça atrapalhe a promessa de vocês para a vida de vocês. Eu até brinquei com o meu marido quando eu cheguei em casa, a gente tomou a decisão naquele momento, que aconteceu 7 horas da manhã, e a gente chegou em casa à noite. E a gente tomou a decisão de não falar nada para ninguém, para não assustar as pessoas, porque a gente sabia, só quem está vivendo a experiência sabe o que está acontecendo, e a gente tinha plena certeza que estava tudo bem. Só que quem está do outro lado, que não está vivendo a experiência, não sabe o que está acontecendo. A gente estava com receio de avisar os nossos amados e eles ficarem assustados. E daqui a pouco mandar uma frequência, uma energia densa para o acontecimento, quando na verdade a gente estava aqui, ó, viajando, aleluiadas, assim, ó, noutra dimensão, feliz da vida e celebrando o que estava acontecendo. Aí, quem não está vivendo experiência, vê de fora, o que acontece? Acha que é loucura. Aí, tem mais. Eu nunca ando sem cinto de segurança. Eu estava dormindo na hora que a gente foi jogado para fora da estrada. E eu estava sem cinto de segurança. O meu corpo não deu nenhuma mexida para a direita, nenhuma mexida para a esquerda. Eu fiquei intacta da hora que o carro foi laceado até a hora que ele parou no meio do mato. Meu corpo não mexeu. E naquela hora, naquele momento ali, veio muito forte. Eu olhei, meu Deus, eu tô sem cinto de segurança e eu nem mexi o corpo. Parecia que o carro nunca ia, tava dando uma pirueta e girava, 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 parecia que nunca mais ia parar. E quando ele parou no meio do mato, eu disse, meu Deus, eu tô sem cinto de segurança e eu não mexi. E veio a palavra segurança. Porque lá no retiro, no final de semana, eu acessei algo com relação à insegurança. E aí, naquele momento ali, para vocês verem que tudo que acontece trata algo em nós, se a gente está presente. Se está presente, os acontecimentos, eles tratam coisas em nós. E veio a palavra segurança, e Deus falou, tá vendo, minha filha? Tu tava sem cinto de segurança, e era para ser exatamente assim. Porque a primeira coisa que eu faço quando eu entro no carro, botar de cinto de segurança, como é que eu tava sem cinto de segurança? Tá vendo, minha filha? Tu não precisa mais carregar a insegurança. E naquele momento, a insegurança que estava dentro, porque eu trouxe uma dinâmica para as mulheres que estavam na jornada, eu trouxe uma dinâmica, o que é interpretar os sentimentos e deixar eles fora da gente. E quando a gente não tem maturidade para lidar com sentimentos, a gente traz eles para dentro da gente. Quando eu era criança, eu interpretei a realidade de uma forma e eu trouxe a insegurança para dentro de mim. E naquele momento ali, aquele acontecido fez com que a insegurança saísse do meu coração. Eu posso sentir a insegurança. Eu tô viva. É normal sentir. Sentimentos é normal sentir, é bom sentir. Porque assim a gente cresce. Então, agora que a insegurança foi lançada para fora, assim como eu fui lançada para fora da estrada, a insegurança naquele momento em que ainda estava no meu coração foi lançada para fora do meu coração. E agora eu me sinto segura. E se tiver algum acontecimento que eu perceba a insegurança não vai entrar no meu coração. Mas eu vou me permitir sentir. É igual medo. Eu senti medo? Senti. Mas a paz que excede todo o entendimento, ela está dentro de mim. Então eu senti o medo, mas o medo ficou fora de mim. Muitas vezes a gente não avança no nosso ministério, não avança nas coisas que a gente quer fazer, não avança em um novo posicionamento porque a gente tem medo do que vai acontecer. E esse medo, essa insegurança trava a gente e a ponto de fazer com que o que era para a gente viver, a gente não vive. Daí o que Deus faz? Ele levanta outro para fazer, porque alguém precisa fazer. Alguém precisa fazer, alguém precisa se levantar, alguém precisa abrir a boca, alguém precisa, né, avançar com as promessas, avançar com todas as coisas que Deus já colocou para nós, ele já está disponível para nós. Alguém vai ter que fazer. E todos os dias eu falo, Deus, que seja eu. Eu falo isso porque eu não sinto nada? Não.
Porque a coragem, ela deve vir na frente de todas as coisas. Eu sinto medo, eu sinto insegurança, eu sinto todas as coisas, mas a coragem, ela deve vir na frente. Seja forte e corajosa. Então, o seja vem do ser. Quando eu sou forte e corajosa, não porque eu tô sozinha, mas quando eu tô nele, eu tô com ele, eu permito que essas coisas vão na frente, embora eu esteja sentindo medo atrás. O medo tá ali. Tô toda cagada. Até eu brinquei com a Cássia. Cássia, agora as calcinhas devem estar tudo freada, tá? Vamos parar no primeiro posto que tiver agora aqui na frente, vamos ter que tomar um banho. Nem bebê, né? Quando o bebê se caga tudo nas calças, que suja as calças, a roupa, o tip-top, a gente tava assim, do susto. Mas a gente tava dando risada e agradecendo. Nem um fio de cabelo nosso foi tocado. Que vocês sejam também tocadas por essa mensagem, por essa palavra, que nada que aconteça na vida de vocês permita. Vocês não podem permitir que os acontecimentos travem vocês. Vocês não devem permitir que as coisas que acontecem fora tomem conta do coração de vocês. Nós decidimos isso, nós escolhemos isso. Nós escolhemos, nós decidimos o que vai entrar e o que vai sair da gente. Eu tomei uma decisão no final de semana e aquela decisão fez com que algo fosse lançado para fora de mim. Eu poderia ter interpretado aquilo como uma coisa ruim, mas eu interpretei como uma coisa boa. E todos que estavam ali naquele carro foram tratados em alguma camada por alguma coisa que estava buscando. Um único acontecimento, uma única coisa trata as pessoas de diferentes formas. E se a gente não está presente, a gente não percebe. A filha espiritual, ela está presente o tempo todo, percebendo os acontecimentos, não forçando nenhum acontecimento, mas deixando fluir os acontecimentos, estando presente e percebendo as coisas. É assim que age a filha espiritual. Aí Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Daí eu escrevi assim, eu já tinha estudado essa parte de Mateus, e aqui tem umas escrituras, umas coisas que eu anotei, umas anotações. Quem está vivo sabe que a morte é vida. Às vezes a gente acha que eu tive que lidar com a morte muito cedo. A minha mãe morreu, eu era adolescente e tal. E eu tive que lidar com a morte e hoje eu agradeço por isso. Hoje eu compreendo que morte é vida. A pessoa, ela morreu para uma matéria, mas ela continua viva. Então, quem fica aqui, que ainda precisa lidar com algumas coisas, mas quem partiu já aprendeu a lidar e já cumpriu o seu tempo, o seu propósito aqui na Terra. Então, o nosso olhar deve ser sempre de gratidão e partiu, bora para frente. Atravessar fala de transformação, fala de movimento. Intencionalmente, a gente deve todos os dias abrir os nossos olhos, estufar o nosso peito, respirar fundo. O que está disponível para eu atravessar hoje? E toda travessia, ela exige a gente deixar alguma coisa para trás. Tem coisas que a gente carrega e numa travessia não tem como continuar carregando. É pesado demais. Imaginem como fosse uma mochila. E aí tu tem que fazer uma caminhada, um movimento, uma trilha, sei lá, dá o nome que quiser. E vocês estão cheios de mochila nas costas. Então,
Essas mochilas, elas são as renúncias, as coisas que a gente precisa abandonar, precisa deixar para fazer o movimento. Quando eu abri ontem a Bíblia e eu vi onde as meninas tinham parado, daí eu percebi, bom, testemunho da nossa remoção da estrada vai ficar para amanhã. Hoje eu vou continuar as curas e amanhã eu entro ali na outra passagem, e essa passagem ela conecta muito com o que eu trouxe aqui para vocês. Sobre coisas que a gente precisa deixar durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada, durante a nossa travessia. E a pergunta que a gente deve fazer todos os dias é: Pai, o que eu devo deixar neste movimento, no dia de hoje, nessa travessia? E deixar ele mostrar. Não ficar pensando o que está para ser liberado, o que eu preciso deixar, deixa ele mostrar. E na grande maioria das vezes, a gente precisa deixar coisas que a gente não gostaria de deixar. Ou é uma doença, uma enfermidade, digamos assim, ou é uma mochila, uma bagagem, uma crença. Quantas crenças que nós estamos muitas vezes identificadas, e aí a gente começa a andar com Jesus e a gente começa a brigar com ele. Não, mas isso aqui é verdade. Eu aprendi assim. Foi assim com a minha visão. Eu falava, mas Jesus, mesmo tendo uma coisa muito forte gritando dentro de mim e falando que aquilo era uma mentira, eu quis brigar com Jesus para deixar os óculos. E Jesus me falando o que o meu pai e eu, a gente quer te mostrar, não tem como tu continuar com esses óculos. Porque tu tá querendo forçar a ver uma coisa que tu nunca vai ver com os teus olhos humanos. Aí a gente permite, porque é uma permissão. Nós somos livres. É uma permissão que tu dá de Jesus, de tu tirar o óculos, e aí aos pouquinhos tu vai vendo com outros olhos as coisas. A tua percepção da realidade, ela vai mudando. Inclusive, teve 2 mulheres que acessaram a cura da visão no final de semana, e eu falei, é natural, é normal tu sentir um pouco de dor de cabeça, e um pouco de pressão, talvez, no olho, enjoo, alguma coisa, porque é a mentira saindo de ti. Então, a verdade, ela entra, e a mentira, como tem a resistência, o que acontece? A mentira tá ali e a verdade tá ali. A verdade tá entrando e tá te mostrando uma outra visão. A visão que sempre esteve ali. E aí, o que acontece? Que a gente tá muito identificada com a mentira, que a gente precisa usar óculos. E aí, o que acontece? Começa a dor, porque a mentira dói, a verdade cura. Daí começa a dor de cabeça, porque daí a verdade está brigando com a mentira. Daí começa uma tonturinha, uma pressão nos olhos. Fica em paz, é normal isso acontecer. É a mentira saindo. Quanto menos resistir, melhor. Quanto menos resistência haver para que a mentira saia, melhor. Se não sentiu nada, é porque tu te permitiu se entregar para o processo de cura. Tu permitiu que a mentira entrasse sem resistência dentro de ti, dentro do teu ser. Só dói quando a mentira tá, quando a gente está identificado demais com a mentira. Aí Jesus me mostrou algo e eu fui procurar as fotos onde eu ainda usava óculos quando eu conheci Jesus. E eu olhei para aquela versão minha e disse: meu Deus, uau, gratidão, Pai. Tantas curas eu já acessei depois que eu te conheci. E na medida que a gente vai amadurecendo com a verdade, não dói tanto, mas só sai. Tu só permite que a verdade entre e a mentira vai saindo. Aos pouquinhos, com muito amor, porque nosso Pai nos ama. Ele nos ama incondicionalmente. E ele respeita o nosso tempo. Minha oração é: Pai, no dia de hoje, mostra as mentiras que eu estou identificada.
E eu sei no meu coração que só vai ser revelado para mim e para todas vocês que estão aqui na medida que a gente consegue lidar. E se não tem algo hoje nos sendo revelado, é porque não é o tempo e não é a hora ainda. Talvez porque a gente não esteja tão de coração aberto para enfrentar as coisas que a gente carrega com tanta verdade absoluta. E é um choque muito grande a gente perceber que nós estávamos identificadas com mentiras, com doenças, com enfermidades. E para entrar e acessar o reino, acessar o corpo de Cristo, a gente não pode entrar com essa mochila. Com essa mochila chamada mentira. A gente quer bater a porta, a gente quer forçar a entrada num lugar que não existe essas coisas. Para acessar quem a gente é em verdade e amor, a gente precisa renunciar às nossas mentiras. A gente é livre, a gente pode decidir escolher deixar do lado de fora do reino. No reino não há doenças, no reino não há enfermidades, no reino não há mentira. Por isso que dói quando a gente começa a acessar o reino, começa a doer, porque a mentira ela precisa ficar do lado de fora, ela não entra no reino. Que no dia de hoje vocês se sintam tocadas por esse amor, assim como eu fui tocada por esse amor. Pela verdade, pela paz que excede o entendimento. Se permitam viver essa experiência no dia de hoje. É um sim que a gente diz aos céus. Declara aos céus, eu digo sim, Pai, para ti. E que toda mentira que eu estava carregando, eu declaro aos céus e terra que ela fica para trás. Essa mochila fica. Eu deixo essa mochila. Eu deixo essa bagagem para atravessar com Jesus. Porque é lindo a gente falar que anda com Jesus. Mas tem mulheres aqui que estão falando que andam com Jesus, ainda carregando muitas mentiras nas costas. E Jesus hoje está te fazendo um convite para deixar essas bagagens. Esse novo tempo, não cabe a gente falar que anda com Jesus e não permitir que ele entre verdadeiramente expulsando os nossos demônios, as nossas mentiras de estimação. No corpo de Cristo não há enfermidade, não há doenças, não há histórias. As histórias que nós contamos e nós acreditamos nelas. Hoje Jesus está indo aí na tua casa. Ele está entrando no teu coração e ele está te revelando algo que tu precisa deixar. Não sou eu que está fazendo isso. Eu não tenho poder e capacidade de fazer. Ele em ti, ele em nós tem o poder de acessar as mentiras, as nossas bagagens emocionais, que a gente ainda está teimando de acessar o reino de Deus com essas bagagens. Não há lugar no reino de Deus para essas bagagens emocionais, essas crenças falsas, essas mentiras que nós estávamos contando. Hoje, no dia de hoje, até o momento que anoitecer, o Jesus, o Espírito Santo vai te revelar uma bagagem para tu deixar. E tu vai dormir e amanhã tu vai acordar sem essa bagagem. Para acessar o reino, a gente precisa deixar coisas, renunciar coisas. Ser obediente é permitir que o Espírito Santo nos revele e a gente obedeça, independente de qualquer coisa. Doer, vai doer, normal, mas vai passar. Vai passar. Eu digo com toda certeza que vai passar. E é melhor que doa, porque quando dói, tu sente, tu vive a experiência, e quando a gente vive a experiência, a gente é curada, a gente é restaurada, a gente é avivada, e com essa experiência nós conseguimos transbordar esse testemunho em outros filhos que estão vivendo exatamente o que a gente já viveu um dia. Chama-se testemunho.
pode chamar também de libertação. O antídoto do mal que está no mundo é a verdade, quando a gente permite que ela entre no nosso coração, entre no nosso ser. Que a verdade entre no meu ser e em todas vocês que estão aqui presentes agora. Declaro encerrado o nosso tempo de mesa. Obrigado, Pai, por tanta verdade que o Senhor nos mostrou aqui e agora. Nós nos sentimos amadas, abençoadas, agraciadas pela tua presença palpável no dia de hoje, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Amém. Já é. Amém. Glória a Deus, Jesus. Obrigado. Obrigado, Cris. Deus abençoe.